E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Olha, gente, tem jogador que chega com desconfiança, entra quietinho, ninguém dá nada, mas de repente, pá, vira essencial, vira dono da posição. Foi exatamente isso que aconteceu com Juan no São Paulo. Um zagueiro que chegou meio que como opção, como reposição, e hoje está aí, se tornando peça-chave da defesa tricolor. O cara virou titular com méritos, com raça, com presença. E agora, o clube está fazendo o que tem que ser feito, acertando a compra definitiva. Não dá para vacilar, né? Não dá para perder jogador assim. Juan é o tipo de zagueiro que não só defende bem, mas que impõe respeito. Você olha pro cara e já vê que ele tá ligado, que ele não foge do combate, que não se esconde. E em tempos onde a gente cansou de ver jogador passivo, zagueiro recuando bola pro goleiro como se fosse volante, ver alguém com personalidade na defesa é um alívio, uma esperança. A negociação, segundo fontes ligadas ao São Paulo e confirmadas pelo Lance, já está avançada. E olha, quando chega nesse estágio, é porque já rolou o principal, o aval técnico. O treinador gosta dele, a comissão técnica vê futuro e o jogador está feliz aqui. É o famoso casamento que tem tudo para dar certo. E a diretoria, dessa vez, está agindo certo, está se antecipando, está fechando negócio antes de virar novela. O torcedor São Paulino sabe, a zaga do time é um setor que passou por altos e baixos nos últimos anos. A gente já teve bons nomes, mas também vimos cada lambança, cada gol bobo tomado, que doía de ver. Hoje, com Juan, o clima é outro. Tem segurança, tem posição física, tem antecipação. E se tem uma coisa que ele mostrou desde que assumiu a vaga, é que não se esconde em jogo grande. É isso que o torcedor quer. É isso que o torcedor cobra. Não adianta ter zagueiro bonitinho, de passe lateral, se na hora do sufoco o cara pipoca. Juan mostrou que encara, que bota o pé, que vibra, que grita. E isso contagia o time. Isso fortalece a estrutura defensiva. E mais, isso dá moral para o São Paulo pensar alto. Pensar em taça, pensar em brigar de verdade, não só fazer figuração. E o mais curioso nessa história toda é que, quando Juan chegou, pouca gente falava dele. Tava ali, meio ofuscado, sem alarde. Mas no futebol, como na vida, quem trabalha sério aparece. E foi o que ele fez. Calou quem duvidava, ganhou espaço com o futebol e hoje está aí, sendo prioridade do clube para compra. Merecido demais. O São Paulo, por muitos anos, pecou em planejamento. Lembram? Quantas vezes deixaram o jogador ir embora de graça? Quantas vezes prometeram reforço e vieram apostas duvidosas? Pois agora, parece que a coisa mudou. Estão de olho, estão se antecipando, estão garantindo o elenco. E o acerto com Juan mostra isso. É mais que uma contratação. É um recado. Quem entrega, fica. Quem joga bola é valorizado. E isso é bom para todo mundo. Pro elenco, que se sente prestigiado. Pro técnico, que ganha estabilidade na defesa. E principalmente pro torcedor, que enxerga no time um núcleo sólido, uma base confiável. E cá entre nós, sem uma boa defesa, não se vai a lugar nenhum. Pode ter Messi e Cristiano lá na frente, mas se a zaga for fraca, esquece. O castelo desmorona. Agora, claro, tem os detalhes burocráticos. A tal janela de transferências, o contrato que precisa ser assinado, os direitos econômicos. Mas tudo indica que vai dar certo. Tá tudo andando, as conversas fluem bem, e o jogador quer ficar. Isso é essencial. Não adianta nada o clube querer e o atleta querer sair. Mas não é o caso aqui. Juan tá feliz, tá motivado e já falou nos bastidores que quer seguir no Morumbi. E tem mais, ele não é só um zagueiro. É um símbolo dessa nova fase do São Paulo. Uma fase onde o elenco começa a se firmar, onde os nomes deixam de ser promessa e viram realidade, onde as atuações dão confiança. Juan é espelho para a molecada da base. Mostra que, com trabalho e entrega, dá para ganhar espaço e se consolidar. A torcida tá vendo isso, tá sentindo. Quando ele entra em campo, já tem aquele on de respeito.
Já tem aquela sensação de hoje não tomamos gol à toa. Isso, meus amigos, não tem preço. É segurança emocional. É estabilidade tática. É o tipo de coisa que separa os times medianos dos campeões. E o São Paulo quer voltar a ser campeão. Chega de jejum. Chega de coadjuvância. Agora é torcer para a diretoria não errar. Não vacilar no último momento. Já perdemos jogador importante antes por detalhe. Que não seja o caso agora. Que a diretoria seja firme, resolva rápido e anuncie logo o cara como reforço definitivo. Porque cada jogo que passa, Juan se valoriza mais. E se aparecer outro clube, aí complica. E olha, se você me perguntar, vale o investimento? A resposta é simples, vale cada centavo. Porque jogador que veste a camisa como ele veste, que se entrega como ele se entrega, é raro. Hoje em dia, o que mais tem é jogador que parece turista, que entra, faz o básico e sai sem deixar saudade. Juan, não. Ele marca território. Ele já é um dos nossos. Aliás, é até engraçado ver como ele já tem química com companheiros de zaga. Tem entrosamento. Já sabe o momento de cobrir, o momento de subir, o momento de dar bote. Não é só força física. Tem leitura de jogo. Tem cabeça. Tem calma quando precisa e agressividade quando é necessário. Isso é qualidade. Isso é maturidade. E o torcedor adora isso, né? Ver um zagueiro que não dá chutão para todo lado, que sabe sair jogando, mas sem firula, que resolve com simplicidade, que não tenta drible na pequena área. Porque já vimos isso também, né? Zagueiro querendo ser craque e entregando paçoca. Com Juan, não tem isso. Ele faz o simples bem feito. E é isso que funciona. Outro ponto que vale destacar, a idade. Ele ainda tem lenha para queimar. Não é veterano no fim da carreira, nem garoto cru que vai oscilar demais. Tá num ponto ótimo da curva. Físico no auge, mentalidade forte e com fome de crescer. Com ele, dá para projetar uma zaga por anos. Dá para montar time em cima. E mais do que tudo, ele quer ficar. E quando o jogador quer, tudo flui. A sintonia entre clube e atleta é visível. A torcida abraçou, o elenco confia e o técnico bancou. Tá tudo alinhado. Só falta assinar. E a gente espera que assinem logo. Porque perder um cara desse seria um erro gravíssimo. Em resumo, Juan chegou calado, jogou muito, ganhou espaço e agora merece ficar. O São Paulo acerta em cheio ao buscar sua permanência. Tá na hora de parar de improvisar na zaga e apostar em quem realmente entrega. E o Juan entrega, em campo e fora dele. Representa, vibra e veste o manto com honra. Então, diretoria, fecha logo esse contrato. A torcida agradece. O time precisa. E o São Paulo merece ter um zagueiro desse nível por muitos anos. Bora, Juan. Fica com a gente, porque aqui você já é um dos nossos. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você já imaginou o São Paulo Futebol Clube sendo impulsionado por um dos homens mais ricos do planeta? Pois essa possibilidade deixou de ser apenas um devaneio de arquibancada e passou a ser uma conversa quente nos bastidores do futebol brasileiro. Um rumor de peso começou a circular nos corredores do Morumbi. Jorge Paulo Lemann, ninguém menos que o bilionário por trás da Ambev, estaria de olho no tricolor paulista. E se isso se concretizar, prepare-se, torcedor são paulino, o cenário pode mudar radicalmente. Segundo fontes próximas à diretoria, o empresário estaria estudando uma entrada estratégica no futebol nacional, e o São Paulo desponta como o clube ideal para esse movimento ousado. O Morumbi, a torcida apaixonada e a história gloriosa do tricolor teriam chamado a atenção do magnata. Afinal, Lemann não é qualquer nome. Estamos falando de um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, com investimentos que vão de cervejarias a empresas globais como Burger King, Heinz e AB InBev. A notícia pegou muito de surpresa, especialmente pela fase conturbada que o clube viveu nos últimos anos. Dívidas, crises internas, eliminações dolorosas vinham minando o moral da torcida. Mas agora, essa possibilidade acende uma nova chama de esperança. Será que,
Finalmente, o São Paulo terá o respaldo financeiro que tanto precisa para retomar seu protagonismo. É inegável que a profissionalização e o investimento privado têm sido uma tendência crescente no futebol brasileiro. E ver o São Paulo sendo cortejado por um gigante do mercado só reforça a grandeza e o potencial da nossa camisa. Um eventual aporte de Lehmann poderia não apenas sanar as finanças, mas também transformar o clube em uma verdadeira potência novamente. Fontes ligadas ao mercado esportivo apontam que Lehmann estaria interessado em fazer do São Paulo um case de sucesso, nos moldes do que o Red Bull fez com o Bragantino, mas em escala muito maior. O tricolor, com sua torcida gigantesca e tradição internacional, seria o laboratório perfeito para um projeto ambicioso e estruturado. Mas o que isso significaria na prática? Imagina o que seria poder contar com contratações de peso, estrutura de ponta, investimentos em base, marketing e até um novo projeto de SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Esse é o tipo de revolução que pode recolocar o São Paulo no topo do futebol mundial, não apenas no Brasil. A diretoria São Paulina, claro, ainda evita falar publicamente sobre o assunto, mas os bastidores estão agitados. Reuniões, conversas reservadas e estudos jurídicos estariam sendo realizados para entender qual o melhor modelo de parceria e como isso impactaria no futuro da instituição. Uma coisa é certa: a fumaça, e onde a fumaça, costuma haver fogo. Torcedores mais atentos a perceber uma movimentação diferente nos últimos meses. Contratações pontuais, reorganização de setores estratégicos, uma postura mais agressiva no mercado. Tudo isso pode ser reflexo das primeiras ações de bastidores desse possível investimento bilionário. É importante lembrar que Lehmann tem uma relação discreta com o esporte, mas sempre demonstrou apreço por projetos sólidos que apresentem retorno não só financeiro, mas de impacto social e cultural. E o São Paulo é exatamente isso, um gigante adormecido que, com os estímulos certos, pode acordar com força total. A torcida, por sua vez, está em polvorosa. Redes sociais foram tomadas por comentários esperançosos, memes e teorias sobre como seria o novo São Paulo com o apoio da Ambev. Seria o retorno aos tempos de Kaká, Rogério Ceni e Muricy, ou um novo capítulo, ainda mais glorioso, se desenhando diante de nossos olhos? Analistas do mercado futebolístico também apontam que essa possível parceria pode ser um divisor de águas para o futebol nacional. Se confirmado, abriria as portas para que outros bilionários sigam o mesmo caminho, profissionalizando ainda mais a gestão dos clubes, elevando o nível do nosso campeonato. Os reflexos seriam imediatos: maior poder de barganha nas negociações, valorização dos atletas da base, presença mais forte nas competições internacionais, claro, a volta do São Paulo como protagonista da América e do mundo. Quem sabe até sonhar com um novo título mundial não seria exagero. Dentro do clube, o clima é de cautela, mas ao mesmo tempo de otimismo. Há quem diga que essa movimentação pode inclusive acelerar a transformação do São Paulo em SAF, processo que já vem sendo estudado internamente como uma alternativa para driblar a crise financeira e estruturar o clube para o futuro. O desafio, no entanto, será manter a identidade São Paulina intacta. Com a entrada de um investidor tão poderoso, é fundamental que o projeto respeite a história e os valores do clube, que é muito mais que um time de futebol. É uma paixão que atravessa gerações. Mas se tem alguém capaz de unir tradição e modernidade, esse alguém é Jorge Paulo Lehmann. Sua trajetória empresarial mostra um perfil visionário, capaz de transformar tudo que toca em referência global. E se ele realmente colocar os olhos e o coração no São Paulo, o céu é o limite. É claro que, por enquanto, tudo ainda está no campo das especulações. Mas quem conhece os bastidores do futebol sabe que grandes revoluções começam assim, com rumores, sussurros, movimentações silenciosas. Até que, de repente, tudo explode e o cenário muda da noite para o dia. Por isso, torcedor tricolor, fique atento. O que pode parecer apenas mais um boato de rede social pode, na verdade, ser o início de uma nova era. Uma era em que o São Paulo volta a ser temido, respeitado, acima de tudo, vencedor. Se Jorge Paulo Lehmann decidir mesmo investir no tricolor, o futebol brasileiro vai tremer. E nós, apaixonados por essa camisa gloriosa, estaremos prontos para viver cada momento dessa transformação histórica. Porque aqui é São Paulo, e o gigante nunca deixou de existir.
Ele apenas aguardava o momento certo para despertar. E talvez, apenas talvez, esse momento esteja mais próximo do que imaginamos. Você acredita nessa nova era? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo e se inscreva para não perder nenhuma novidade sobre o São Paulo do futuro. A revolução pode estar prestes a começar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.